Fala pessoal, Josué Alves aqui. Nesse vídeo eu quero falar como a leitura me ajudou a vencer a depressão. Por volta do ano de 2019, salvo engano, eu passei por uns 3 meses de depressão. E a depressão, na minha percepção do que eu experimentei, de uma certa forma é um hiperfoco que você dá a um problema e que você foca tanto no problema que você não enxerga mais nada além do problema. Essa foi a experiência que eu tive com a depressão. E nesse vídeo eu quero mostrar como que a leitura me ajudou a vencer ela, tá? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, curtam o vídeo para ajudar o nosso canal, compartilhe com outras pessoas que talvez estejam passando por um período depressivo, tá? Então, por volta do ano 2019 eu tive esse processo depressivo e eu percebi isso. Eu focava no problema e não encontrava nenhuma saída, nenhuma solução. Era como que toda a minha visão, a minha memória, a minha imaginação estivesse com o problema no centro, no qual eu só pensava nele, tá? Porém, eu desde cedo gostava, né, e gosto de ler. Então, eu pensei que poderia haver uma saída com a leitura, né, na leitura. Então comecei a pesquisar alguns autores, às vezes relacionados ao problema da depressão, de ansiedade, relacionados à psicologia, e até à filosofia também, eu lembro. E eu comecei a ler, né? Comecei a ler. E eu percebi isso, e descobri isso também. E futuramente eu descobri que a depressão é realmente isso. Pelo menos em parte é isso, né? A depressão é algo muito complexo, mas em parte é você foca no problema e não vê mais soluções. Então, o principal modo como a leitura me ajudou a vencer a depressão foi justamente nesse aspecto. A leitura me trouxe saídas, soluções, novas perspectivas, né? A leitura me trouxe uma nova visão sobre novas óticas que eu não conseguiria pensar, que eu não conseguiria imaginar antes sem ler, tá? Então eu consegui enxergar o meu problema de vários ângulos diferentes, e não apenas o ângulo que eu estava olhando. Eu consegui encontrar novas soluções para o problema que eu estava passando. Enquanto eu focava apenas no problema, eu me demorava no período depressivo. Porém, com o tempo, com a leitura, eu consegui compreender como funcionava o problema que eu estava passando, como que eu poderia resolvê-lo e que sim, existia solução para ele. Não era algo sem solução, como eu imaginava anteriormente. E isso é realmente muito importante. E quando você lê, não é apenas o benefício em si de ler, é o benefício de você conseguir ver as coisas de uma nova forma, de uma forma melhor. É o benefício de você encontrar soluções que você não encontraria se você não lesse. Então essa foi a forma principal como a leitura me ajudou, tá? Imaginem só, você tem um determinado problema, né? Você tem um determinado problema, seja qual for. Pense em um problema aí que vocês têm na vida de vocês, que você acha que não tem solução, por exemplo. Às vezes você tem uma doença específica que você não compreende muito bem, né? E você acha que você só tem que ficar tomando remédio para a vida toda e que não tem uma cura, né? E daí, de repente, você começa a ler, você começa a estudar sobre isso, e você descobre que uma determinada dieta, um estilo de vida, ele fez várias outras pessoas que tinham o mesmo problema que você tinha entrar em remissão, entende? Digamos, vamos colocar aqui um exemplo, né? Algumas pessoas, digamos, que acreditavam que diabetes tipo 2 não tinha cura, né? Então, para elas teriam que ficar tomando alguns remédios e que ela teria que conviver com isso a vida toda. Porém,
Ela começa a ler, começa a estudar sobre diabetes, começa a estudar sobre alimentação, a relação da alimentação com a diabetes, e ela percebe que um estilo de vida carnívoro, cetogênico, pode fazer as pessoas que têm diabetes tipo 2 entrar em remissão. E essa descoberta muda totalmente sua vida. Ela começa a praticar aquilo, entra em remissão, sua qualidade de vida melhora drasticamente e ela é transformada por aquele conhecimento. Se percebe como algo simples a leitura, né, pode trazer um conhecimento que pode transformar a sua vida. Isso não apenas no aspecto de saúde, né, saúde física. Às vezes vai ser no aspecto emocional. Você passou por algo, por um trauma na sua vida, e que você acha, eu vou ter que conviver com essa dor por toda a minha vida, não vai ter algo, nada que vá curar isso, né? E às vezes numa leitura, o autor ali lhe apresenta uma ideia que, juntamente, às vezes com a graça de Deus também, aquela ideia entra em você ali e faz um trabalho tão profundo que você começa a perceber o seu trauma de uma forma diferente, de modo que aquele trauma que você tinha, ele não te faz sofrer mais como antes. Isso melhora a sua qualidade de vida. Isso melhora a sua vida de um modo geral. Às vezes você precisa... Às vezes você tem uma deficiência em algum aspecto da sua vida, né? Às vezes você precisa desenvolver alguma habilidade e por meio de uma leitura você descobre como resolver aquela deficiência ou como desenvolver aquela habilidade de que você tanto precisava. Tanto você precisava. Às vezes você tem um problema na sua fala, na dicção, algo assim do tipo. E em uma leitura, o autor apresenta uma técnica, apresenta um exercício que, se você praticar ele durante algum tempo, você resolve completamente aquele seu problema. Olha só como é incrível isso. E, e a leitura, para você ler, para você aprender, exige uma certa humildade, né? E falar, olha, eu não sei como resolver isso, eu não sei como resolver esse problema, mas se eu encontrar alguém que me fale como, e isso às vezes vem através da leitura, eu aceitarei de bom grado, né? E daí você acha a resolução, a solução para o seu problema, você aceita aquilo, começa a praticar e é transformado. Então, em parte, né, em parte, uma grande parte da solução para a minha depressão, eu penso que veio por meio da leitura, tá? Veio por meio da leitura. E é por isso que é um tema que eu gosto tanto, é que eu incentivo as outras pessoas a lerem, né? Não apenas ler por ler, né? Não apenas como mais um hábito saudável para a vida, mas pelo que ela faz, pelo modo como ela trabalha no nosso interior, principalmente se você está escolhendo os bons livros, os bons assuntos, a boa literatura, principalmente como o modo como ela trabalha no nosso interior para fazer de nós pessoas melhores, do potencial que ela tem de trazer soluções para os nossos problemas, e pelo potencial que ela tem de realmente deixar um impacto, deixar uma marca em nós. Que essa marca, por vezes, vai nos inspirar a seguir a nossa vocação, a desenvolver habilidades que nós precisamos, a ser pessoas melhores. Às vezes, por meio de uma biografia, como eu estou lendo aqui agora a autobiografia do Benjamin Franklin, por meio da biografia da vida de uma pessoa, de um acontecimento que ocorreu com ela, às vezes se passou por algo semelhante àquilo, e ela conta como ela resolveu, como ela conseguiu sair daquilo, você é inspirado por isso, às vezes você faz o mesmo, desenvolve a mesma habilidade. Benjamin Franklin, por exemplo,
ele falou que ele passou um período da sua vida muito endividado. Ele falou que a virtude da diligência foi uma das principais causas, né, uma das principais dos principais meios que fez ele sair da dívida e adquirir riqueza, uma boa condição financeira. Então, às vezes, uma pessoa que está endividada, como é o caso de milhões e milhões de brasileiros, pode ler isso e ser inspirado a desenvolver a virtude da diligência, né? E com essa virtude desenvolvida, consigam sair das suas vidas, né? E ainda que não chegue a uma condição financeira como, por exemplo, a de Benjamin Franklin, eles consigam uma posição muito melhor, muito mais cômoda do que a sua situação atual. E além de sair da dívida, terá desenvolvido uma grande virtude, que é a diligência, que fará dele uma pessoa melhor, no geral. Entendem? Então esse é o poder da leitura. E foi assim, nesse aspecto, que a leitura me ajudou a vencer o período depressivo que eu passei. Se você tem depressão, está passando por um problema específico, esse é um problema complexo, como eu já falei. É importante buscar ajuda profissional, mas juntamente com isso, eu realmente incentivaria você a começar a ler. Às vezes, ler literatura que estejam relacionadas ao problema que você está passando, né, aos traumas que você tem, e ler livros, às vezes, diretamente ligados com o problema que você está passando. Às vezes vai ser um livro de psicologia, às vezes vai ser um livro de filosofia, de teologia, um livro cristão. Então, eu realmente acredito que os livros podem ajudar as pessoas a vencerem a depressão, tá? Pelo menos em parte, pelo menos em parte. Mas eu acredito que é um potencial muito grande, tá? E eu realmente incentivaria as pessoas a lerem, certo? Então, essa foi a minha experiência que eu tive com a leitura nesse período depressivo e foi assim como ela me ajudou a vencer a depressão, tá? Então, agradeço a você que assistiu até aqui. Se você conhece alguém que está passando por um período depressivo e que você acha e acredita que a leitura pode ajudar ela, envie esse vídeo para ela. Ela pode se inspirar com isso, começar a ler e, quem sabe, resolver aí o seu problema também por meio da leitura, tá bom? Então se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e muito obrigado a todos que assistiram até aqui.